Davi tinha uma preocupação muito grande em ser justo. A justiça é uma preocupação inerente a uma pessoa que teme a Deus e que quer ser usada por Deus. Jesus veio para trazer justificação. A morte dele nos justifica. Nós temos o nosso pecado pago pela morte de Jesus, mas temos que nos apropriar disto a cada pecado. É bem verdade que quando nos convertemos, nós podemos nos arrepender em bloco de toda a nossa vida pecaminosa passada, mas a partir dali temos que confessar cada pecado de per si. 1 João 1,9. E se não confessarmos, nós somos mentirosos e vamos ser condenados por causa de um pecadinho sequer. De vez em quando alguém pergunta sobre isso, mas será possível? Eu passei a vida inteira servindo ao Senhor, eu sempre peco. Na hora do arrebatamento, 5 minutos antes eu pisei na bola, eu pequei, não deu tempo de me arrepender. Será que eu vou me perder? Vai, claro que vai. Mas Deus é misericordioso e não vai deixar que isso aconteça sem que você queira, porque na hora Deus vai tocar o seu coração imediatamente. Eu costumo ensinar o seguinte: qual o melhor momento de confessar um pecado? É exatamente na hora que você o cometeu. Cometeu o pecado, o Espírito Santo convence você daquele pecado, tem que imediatamente criar essa prática, essa disciplina de confessar imediatamente. Na hora do pecado, no ambiente de pecado, você fecha os olhos, se arrepende, confessa ali naquela hora, porque você não sabe se vai ser morto logo a seguir. Se você foi a um ambiente de pecado e pecou e você quer depois se arrepender, ir na igreja e tal, mas você é morto ali, aquele ambiente propiciou a sua morte, você estará eternamente perdido. Deus não brinca com o assunto da justificação. Você com um pecado não entra na salvação eterna. Não tem salvação para quem tem um pecado. Jesus disse que se você tão somente chamar o seu irmão de tolo, você já está sujeito ao inferno de fogo. Um pecadinho, uma brincadeira, zombaria com o irmão, já sujeita você ao inferno. Deus quer que a gente crie uma consciência sensível ao pecado. Nós temos que ter o assunto de justificação como fundamental na nossa vida. O cristão tem que andar sempre justificado. A qualquer momento que o diabo vier ou qualquer pessoa me questionar algo, eu tenho que estar com a consciência limpa, preparado para dar respostas e com a vida totalmente perdoada. É possível você sempre estar limpo. O que não é possível é você nunca pecar. Existe uma doutrina nefasta, maligna no meio cristão que é da impecabilidade. E ela parte de uma interpretação errônea da Bíblia com uma atitude farisaica que lê em 1 João o seguinte: aquele que é nascido de novo não peca. A pessoa diz: puxa vida, o que eu mais faço na vida é pecar, então eu não sou nascido de novo. E o diabo lança essa dúvida para questionar toda a sua experiência passada. Então você nasceu de novo, você batizou, não nasceu, aquilo foi falso. Você vai buscar um outro novo nascimento, porque a lógica é esta: se eu peco, eu não sou nascido de novo. Então, se eu não sou, eu preciso ser nascido, eu vou buscar. Só que não vai achar esse outro novo nascimento, porque não existe um outro. É aquele mesmo que você passou. Só tem uma coisa: cada pecado precisa ser confessado. E essa interpretação é errônea. O certo é aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. E todas as novas versões
corrigiram isto, essa questão de linguagem. Aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Quando peca, confessa imediatamente. Então, a palavra que eu quero trazer no modelo de Davi é que ele tinha uma preocupação muito grande em estar sempre justificado, confessar o pecado assim que tiver ciência dele, porque existem pecados ocultos que quando você cometeu não tinha consciência de pecado, mas quando o Espírito Santo traz à tona que aquilo foi um pecado, você imediatamente o confessa e se arrepende dele também. Uma vez eu me lembro que estava num acampamento de jovens, eu era jovem ainda, e eu me gabando com a consciência limpa, então pessoas falando ali de coisas e tal, eu digo, olha, eu não devo nada a ninguém. Aí um amigo na frente deve sim. Eu falei, o quê? Eu devo? Deve. Você me deve. Lembra aquele dia que você pegou dinheiro emprestado para comprar um refrigerante? Aí eu me desmontei. Eu já tinha esquecido. Se dependesse de mim, nunca mais eu pagaria. E eu abaixei a cabeça e resolvi pagar na mesma hora. Eu digo, Senhor, me ajude aqui. Eu quero pagar essa dívida que eu tinha me esquecido. Davi faz referência no Salmo 19 aos pecados ocultos. Há pecados que a gente não se lembra, porque quem convence é o Espírito Santo, mas na hora própria ele convence e a gente se conserta, corrige, se arrepende imediatamente. Quem é de Deus. O crente acomodado vai dizer, não, e tal, vou adotar uma doutrina calvinista, batista, uma vez salvo, para sempre salvo. Então, quando eu me arrependi no batismo lá, eu ganhei um crédito para todos os pecados futuros. Deus, quando eu me batizei, me arrependi, Jesus perdoou todos os meus pecados passados e de quebra me deu um crédito para todos os pecados futuros. Você sabia que Roma, para construir o Vaticano, vendeu indulgências. Agora, denominações tradicionais estão vendendo essa indulgência também. Quando você se batizou, você ganhou um crédito para pecar todos os seus pecados daqui por diante, porque uma vez salvo, para sempre salvo. Davi tinha consciência plena da justiça de Deus. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 8, versículo 15, nos é dito que ele reinou sobre todo o Israel. Ele julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Isto era uma base do seu governo. A questão da justiça era fundamental. Ele queria estar com a vida acertada e queria que o povo também se acertasse com Deus de acordo com a justiça. Mais adiante, no capítulo 9 de 2 Samuel, ele questiona: será que existe alguma coisa que eu posso fazer para atender a justiça? Ou seja, eu quero usar de bondade para com alguém, a casa de Saul, por exemplo. Aí alguém lembrou: ô majestade, tem lá o filho do Jonatas. O senhor fez um acordo com o Jonatas. O quê? É verdade? Ele tem algum descendente? Tem um filho aleijado. Ah, pobrezinho, manda trazer imediatamente esse Mefibosete, porque eu vou cuidar dele. Mefibosete, eu fiz um acordo com seu pai. Você agora é meu filho vai comer à minha mesa junto com meus filhos e você vai ser como um filho meu. Davi queria acertar a sua vida com a justiça. Você tem acertado sua vida, meu irmão? Você tem se preocupado em confessar todos os seus pecados? Você acorda e dorme perguntando ao Senhor: Senhor, eu tenho algum pecado que eu preciso me confessar? Sonda-me, ó Deus, examina o meu interior, não me deixe ficar com pecado nenhum. Eu não quero ser apanhado de surpresa, eu não quero levar uma bala perdida, ou pegar uma doença, ou morrer, Senhor, ou ser arrebatado com um pecado. Senhor, eu quero me limpar a cada dia, a cada momento eu quero andar com a vida limpa com relação à justiça. Esse aspecto não é ensinado nas igrejas. A doutrina da justificação é deturpada comumente nas igrejas em troca de outras doutrinas mais interessantes.
No entanto, isso é fundamental. Você foi justificado pela morte de Jesus, porque você se arrependeu de toda a vida passada. Mas a partir do momento em que você se batizou, entrou para a família de Deus, cada pecado precisa ser tratado. É ordem do Senhor. Se você confessar e deixar, vai ter o perdão. Se você guardar o pecado, não tem o perdão. E quando Jesus voltar, vai ser condenado por causa do seu pecado. Entenda isso. Ande com a vida limpa, totalmente limpa. E eu vou repetir para encerrar. Não importa quantos pecados você pecou, se poucos ou muitos. O que importa é se foi purificado de todos eles, justificado e perdoado. Se você foi limpo, perdoado, justificado de todos os pecados, você está com Deus. Se você é crente, guarda pecado, então não tem parte com Deus. Pelo seu pecado, você vai ser condenado, porque Deus é extremamente santo, é puro, e na presença dele não entra um pecadinho sequer. Se você não se lavar de todos os seus pecados, não tem parte com Deus. Justificação é coisa seríssima aos olhos de Deus. Foi por isso que Jesus teve que vir e sofrer muito. Agora, se você quer a salvação, você se arrependeu no passado, mas tem que continuar se arrependendo de cada pecado que cometer, senão você estará pisando